primeira causa de uma patologia importante que eu gostaria de falar são as patologias que a prevenção vem do exame pré-natal. Aí a nossa parceria com o médico ginecologista e o obstetra é muito importante. Então são as infecções congênitas, infecção por toxoplasmose, infecção pelas doenças sexualmente transmissíveis, que isso o obstetra consegue no exame de pré-natal identificar e tratar, e muitas vezes vai trazer uma acuidade visual muito melhor para uma criança se o tratamento for precoce. Um pouco mais para frente, as crianças prematuras também precisam de uma avaliação oftalmológica. Existe uma patologia chamada retinopatia da prematuridade, em que as crianças que nasceram com menos de 1.500 gramas ou 32 semanas pós-conceptuais, elas têm uma formação anômala dos vasos da retina. E muitas vezes isso pode levar a um descolamento de retina muito grave, que é o descolamento de retina tracional do recém-nascido prematuro. E para isso a gente faz uma prevenção nas UTIs dessas crianças, né, UTI neonatal. O médico oftalmologista faz o exame das crianças com maior fator de risco para desenvolver essa patologia e muitas vezes tem que tratar com laser ou com aplicação de medicação intraocular. Depois que a criança nasce, antes de ter alta do berçário, o próprio pediatra vai fazer com uma lanterninha ou com um oftalmoscópio, que é um aparelho mais apropriado, o exame do olhinho. É um exame que ele procura o reflexo vermelho do fundo do olho. Então ele joga a luz no fundo do olho e vê como é que está a integridade das vias ópticas, né? E aí ele pode fazer diagnóstico de doenças graves que precisam ser tratadas rápido na infância, como por exemplo a catarata congênita. A catarata não é uma doença exclusiva da terceira idade, tem crianças que nascem com catarata e nessa faixa etária o tratamento tem que ser feito de forma rápida para que não atrapalhe o desenvolvimento visual da criança. Outra patologia que também esse teste do olhinho ajuda a identificar é o glaucoma congênito. E mais para frente, até por volta de 1 ano, o reflexo vermelho é muito importante para fazer a prevenção de uma doença muito grave, que aí além da visão ela pode colocar em risco a vida da criança, que é o retinoblastoma. E essa doença é difícil o oftalmologista identificar, porque é de crescimento rápido. Então aí vale a atenção do pai e da mãe para aquelas fotografias que aparecem um reflexo branco. Quando aparece uma fotografia, por exemplo, um olho com reflexo vermelho e outro com reflexo branco. Isso é uma causa, não quer dizer que a pessoa que a criança vai ter essa doença, que é o retinoblastoma, mas é importante passar rapidamente com um oftalmologista especializado para tomar a conduta correta. Um pouco mais para frente, essas crianças elas podem desenvolver uma outra patologia oftalmológica, que é a ambliopia. A ambliopia, ou como costumam falar, a vista preguiçosa, é aquele olho que apesar de ter uma anatomia boa, quer dizer, o olho tem todo o potencial para enxergar, ele não enxerga porque não foi oferecida para esse olho uma visão adequada. É a criança com estrabismo, ou então com um grau de óculos muito diferente de um olho para o outro. Essa criança vai ter que usar óculos e provavelmente vai ter que usar tampão. Um pouquinho mais para frente, a gente vai falar dos traumas oculares, que é aquele pessoa que vai martelar e não usa um óculos de proteção, tem um perfurante ocular. O pessoal da solda que não usa o óculos de proteção, a lixadeira, muitas vezes pode causar um perfurante ocular. A maquita, quando estoura o disco, também pode causar um perfurante. Então, nessa fase é muito importante a gente usar os equipamentos de proteção, o EPI, e também o cinto de segurança. Isso faz parte também da prevenção à cegueira. Um pouco mais para frente, por volta dos 40 anos, começa a entrar na faixa etária do glaucoma mais comum. Como eu já falei, tem até um glaucoma de recém-nascidos, mas o glaucoma mais comum é uma doença que vem por volta dos 40 anos, é uma doença totalmente indolor e muito grave. O que ela faz? A pressão intraocular do olho, ela pode ir machucando o nervo óptico e a pessoa vai perdendo o campo visual, ou seja, ela enxerga para ler, ela enxerga para dirigir, mas ela para de ver algumas coisinhas que podem estar na periferia do campo visual. Como eu falei, é indolor e é irreversível. Então, o exame oftalmológico de rotina é importante. Mede a pressão, dá uma olhada no fundo do olho, se houver necessidade ou dúvida. Alguns outros exames complementares, como campo visual, tomografia de coerência óptica, paquimetria, retinografia, para ajudar o médico oftalmologista nesse diagnóstico. Um pouquinho mais para frente dessa faixa etária, começa a aparecer a catarata senil, que é a opacidade do cristalino, aquela lente que tem dentro do olho. E a cirurgia é uma cirurgia rápida, uma cirurgia para quem sabe fazer
muito eficiente e a recuperação visual é muito boa. Então precisa pensar nisso quando começa a piorar a visão do pai, do avô, mesmo de quem tiver mais idade, pensar na catarata. Outra patologia muito comum nessa faixa etária são as doenças oftalmológicas ligadas à diabetes, e nessa situação o endocrinologista é um grande parceiro da gente. E o que acontece? A diabetes ela vai começando a machucar as pequenas veias do fundo do olho. Aí pode começar a vazar líquido de dentro dessas veias e causar um edema na mácula, que isso é uma causa de redução de acuidade visual importante. Em situações mais graves, pode começar a ter uma patologia chamada glaucoma neovascular e o descolamento de retina por causa das alterações causadas pela diabetes nessas pequenas veias do fundo do olho. Volto a falar que o oftalmologista ele está só ajudando o tratamento dos problemas relacionados à diabetes. O principal agente nesse controle das doenças, todas relacionadas à diabetes, é o próprio paciente, que ele vai ter que entender o que é glicemia, vai ter que saber fazer contagem de carboidrato, vai ter que saber o que é o exame hemoglobina glicada, vai ter que entender a doença para que possa tratar e evitar complicações nesses órgãos-alvos, né, que é o olho, os rins e os pés. Um pouquinho mais para frente, existe a degeneração macular relacionada à idade, que é uma doença do fundo que acontece na retina, né, no fundo do olho, na mácula, que é a parte principal do fundo do olho, responsável pela leitura, por identificar a face de uma pessoa, por cores e por detalhes. E essa doença tem um componente genético que a gente não consegue mexer, a gente não consegue mudar os nossos pais, a nossa genética, mas a gente consegue mudar outros fatores de risco que contribuem para o desenvolvimento dessa doença. O principal deles, e que eu, nesse caso, vou ser só mais um médico a falar, é o tabagismo. O tabagismo é o principal fator de risco que você pode evitar para ter essa doença grave do fundo do olho, que é a degeneração macular. Além dele, a alimentação, isso vai desde que o pai e a mãe ensinaram a criança, em vez de, aquela história, né? Em vez de desembalar, descasca. Então, o que é? É você comer frutas, legumes coloridos, o pigmento dos alimentos, desses alimentos naturais, é muito importante. As castanhas, as sementes também têm alguns óleos essenciais que ajudam a prevenir essa doença. Isso é a vida inteira. Se você com 50 anos não come direito, dá para começar a comer agora. Se você é mãe e pai de uma criança, a ideal é que você, não só por causa do olho, obviamente, ensine essa criança a comer. E se por acaso acontecer essa doença, tem que fazer um diagnóstico precoce, que existe tratamento para boa parte das formas da degeneração macular.